Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Pronto. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer pela participação e espero que hoje à tarde seja tarde de discussão calorosa sobre os casos e que vocês consigam entender, compreender a importância da vigilância em relação à chikungunya, das outras arboviroses também, principalmente na identificação de casos e notificação. Então, vou trazer para vocês, antes de Melissa, só o cenário epidemiológico que a gente se encontra hoje no estado da Bahia. Então, como vocês podem observar, a taxa de incidência de chikungunya e zika por região, a partir dos dados do Ministério da Saúde, tá, que foi até a 5ª semana epidemiológica. Então, no primeiro mapa, a gente consegue ver a dispersão, né, dos casos de zika ou de dengue no Brasil. E como vocês podem observar, a nossa maior preocupação é que em alguns estados fronteiriços, como os Minas Gerais, Tocantins e Goiás, a taxa de incidência para a dengue ela é muito alta. Então, isso faz com que o nosso estado ele seja um bom receptor para os casos, para a dispersão de casos, principalmente porque ano passado vivenciamos uma epidemia de dengue, principalmente do sorotipo 1, e que esse ano possivelmente, com inclusive a declaração do Ministério da Saúde sobre a possível epidemia para os 9 estados do Nordeste, inclusive Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então, essa seria a nossa preocupação. Para a chikungunya, a gente observa um mapa B, né, dispersão em todo o estado da Bahia, praticamente, principalmente na região oeste, na região leste, na região centro-leste, na região leste. Tá? E para a zika, a gente tem uma concentração um pouco maior na região centro-leste, mas a zika ainda, por ter alguns sinais e sintomas pouco específicos, às vezes faz com que a população não procure tanto as unidades de saúde, bem como alguns profissionais eles acabam não identificando como possível zika, acabam não notificando. Então, seria basicamente isso. Então, hoje no estado, nós já temos, até a data, dia 27 de fevereiro, nós temos 5.052 casos de dengue, com um CI de 34 por cada 100 mil habitantes. Para chikungunya, nós temos 1.154 casos notificados, com a coeficiente de incidência de 7,8, e para a zika temos 171 casos com a coeficiente de incidência de 1,1 para cada 100 mil habitantes. Tá? Então, o número de municípios que notificaram para a dengue foram 205, chikungunya 57 e para a zika 26 municípios. Então, o nosso último slide aqui, a minha última participação, para passar a palavra para a Melissa, eu trago para vocês aqui uma comparação em relação das arboviroses urbanas para a semana epidemiológica do ano 2019 e do ano 2020. Tá? Então, como vocês podem observar, para a dengue, a gente permanece praticamente com o mesmo número, né? Ela não varia muito, então a tendência é que a gente permaneça numa epidemia para o ano 2020, tá? Para a dengue também. Como vocês podem observar no gráfico, na tabela 2, para chikungunya, a gente observa uma ascendência em relação ao número de notificações. Então, se a gente comparar com as semanas epidemiológicas, até a 6ª semana epidemiológica de 2019 e 2020, a gente observa um aumento de 266,12% em relação à dengue, ou à chikungunya. Então, para a dengue, por exemplo, existe uma redução de 33,12%. Isso significa necessariamente que houve, de fato, uma redução no número de casos? Por enquanto, sim. Mas, como vocês podem observar, o número de casos ele é praticamente similar em relação ao ano passado. Então, isso mostra para a gente também que existe talvez um delay na notificação, mas que o enfrentamento para 2020 possivelmente seja o enfrentamento de um ano epidêmico. Então, para a zika também a gente tem uma redução de 53%, mas quando a gente observa o número de casos de 2019 e 2020, a gente percebe uma similaridade nos números, tá?
Então, gostaria de agradecer a participação até aqui e passo a palavra para a Melissa. Ok. Boa tarde, colegas, colaboradores do SUS. Aproveitando aí os dados que a Ariane acabou de apresentar, a gente vê um aumento de 266% nas notificações de casos na Bahia de chikungunya. E eu acredito que o aumento tenha sido ainda maior do que esse, porque estamos vendo muito paciente que chega com chikungunya que teve um diagnóstico inicial de dengue por conta de um IgM positivo. Então, se o paciente teve a suspeita de dengue com IgM positivo e manteve essa dor articular por mais de 3, 4 semanas, vamos pensar em chikungunya ou ver a possibilidade de investigar chikungunya apesar desse diagnóstico inicial de dengue, porque a gente pode estar deixando passar muito caso despercebido. Em Feira de Santana, a gente teve uma epidemia inicial grande, 2014, 2015, e desde o final de 2019 a gente está vendo a recorrência, o retorno de uma nova onda, com o aumento do número de casos que começou desde novembro, dezembro, e que a gente vê essa permanência por janeiro e fevereiro desse ano. Então, vou usar alguns casos clínicos para que a gente possa se basear como manejar esses pacientes de chikungunya. Então, na chikungunya, a gente tem 3 pontos chaves principais. Primeiro, conhecer a doença, porque a gente só vai poder pensar no diagnóstico se a gente conhecer e souber identificar. Segundo, tentar identificar os pacientes que vão evoluir para uma forma grave. Normalmente, essas primeiras 2 semanas, que a gente tem um risco de ter as complicações neurológicas, as miocardites, insuficiência renal, insuficiência hepática. A gente precisa estar atento a quais os pacientes que vão desenvolver para dar tempo tratar em tempo hábil e para esse paciente evoluir para a cura. E o maior desafio de todos é como manejar o paciente com a dor crônica pós-chikungunya. Então, esse é o ponto que eu vou me basear mais e a gente vai conversar ao longo desses próximos 30 minutos. Então, vamos lá. Aqui, começando os dados, eu coloquei um artigo, o primeiro artigo que saiu publicado de chikungunya em 1952. Então, nele a gente já vê um perfil do que é a chikungunya. Então, como foi a descrição inicial dos pesquisadores? Um início súbito é o que a gente vê na chikungunya. O paciente fala, às vezes, eu dormi bem e acordei aleijado, dormi bem e não consegui levantar, entrei no carro e não consegui sair. Então, a gente vê um início bem súbito. Febre alta, a febre está presente em grande parte dos pacientes. A ausência de febre não exclui o diagnóstico, mas deixa um pouco menos provável. Dor articular assustadora na severidade, imobilizando os pacientes e impedindo o sono nos primeiros dias da doença. Então, os pacientes, às vezes, não conseguem dormir por conta da intensidade da dor. E não é só dormir. Às vezes, não consegue sentar numa cadeira, sentar num vaso sanitário, pentear o cabelo, abotoar uma camisa, entre várias outras atividades da vida cotidiana. E o que é mais impactante é que comumente persiste por meses. Então, o nome chikungunya vem de um dialeto da Tanzânia que significa aquele que se dobra. E por que esse termo? Está claro quando a gente vê essas fotos e como o paciente fica no quadro clássico de chikungunya, andando encurvado, né? É uma posição antálgica, uma posição que diminui a dor, por isso que eles ficam com essa postura encurvada. Não poupa idade, então aqui a gente vê uma paciente jovem, uma de meia idade e uma idosa, todas três com a mesma postura antálgica, a mesma postura de dor, que dá o nome da doença. A fisiopatologia da chikungunya, não vou entrar em detalhes, mas depois que entra na corrente sanguínea, ele se espalha para todo o corpo, vai para o cérebro, por isso que pode causar as encefalites, a síndrome de Guillain-Barré, as manifestações neurológicas, assim como a gente vê na Zika, na chikungunya a gente também vê, guardando aquela característica de que costuma a síndrome de Guillain-Barré na chikungunya, assim como na Zika, acontecer de uma maneira mais precoce, não espera uns 3 semanas depois da infecção, normalmente entre o 6º e 10º dia após a infecção, então não quadro agudo. Vai para os tecidos linfóides, as articulações e os músculos, que são os principais acometidos. Fígado pode ir para o coração também. E
o que mais nos preocupa é a manifestação nas articulações. Então, se faz uma reação inflamatória tão grande que causa toda essa dor articular, essa inflamação e essa mudança na vida das pessoas acometidas. Para abrir aí os casos clínicos, bora ver como a gente classifica a chikungunya. São 3 etapas. A primeira, aguda, que no Brasil a gente considera ainda até o 14º dia, na França, pela OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, é considerado até 21 dias, a subaguda ou pós-aguda no Brasil, entre 15 e 90 dias, e pela Organização Pan-Americana de 21 a 90, e na crônica isso se iguala, e acima de 3 meses de dor, a gente considera uma dor crônica. Então, cerca de 80% das pessoas que adquirirem a chikungunya vão ter manifestação, essa é uma média de 20% sem sintomas. A fase pós-aguda, cerca de 70% vai evoluir para essa fase, então de 20% a 30% depois desses 14 dias vai ter a cura e não vai sentir mais dor nenhuma, e 70% vai ter algum tipo de manifestação, que pode ser muscular, articular, neurológica, uma associação delas. E a crônica, até 60%, varia muito na literatura, mas entre 40% a 60% vai ficar mais do que 3 meses com dor. Isso costuma reduzir ao longo dos anos, então após 2 anos isso varia entre 20% e 50%. Tem relato na literatura até 8 anos, mas eu acredito que tem alguns casos que vai ficar permanente. Lá em Feira de Santana já tem pacientes que eu acompanho desde 2014, então que já tem 5 anos com manifestações ainda precisando de acompanhamento e de medicamento. Então, bora começar com um quadro aí da passagem de uma forma aguda para subaguda. Todos esses casos são pacientes que eu acompanhei lá no ambulatório de chikungunya, na vigilância epidemiológica de Feira. Então, Iris, menina de sexo feminino, 49 anos, moradora de Feira de Santana, iniciou 3 dias antes da consulta uma dor e edema no pé. Então, começou com um edema localizado e no mesmo dia essa dor se generalizou, virou uma poliartralgia de forte intensidade, acometendo os 2 pés, os tornozelos, os joelhos, associado a edema nas mãos e nos pés. Então, normalmente, na chikungunya acontece junto com a dor algum grau de edema que normalmente é periarticular, ao redor da articulação. Junto, ela teve a febre alta que durou 2 dias. No 3º dia, apareceu uma racha cutânea, uma vermelhidão no corpo, tinha algumas placas, coçava bastante e, além disso, ela tinha dor de cabeça, hiperemia conjuntival, dor retroorbitária, náusea e diarreia. Essa dor, ou essa febre na chikungunya, ela pode aparecer antes da dor, pode aparecer junto com a dor ou pode aparecer no mesmo dia, mas depois do quadro de dor também. Então, não existe uma cronologia certa de quando essa febre vai aparecer. E alguns casos, são poucos, né, cerca de 5% mais ou menos, acontece sem febre. O racho cutâneo na chikungunya, diferente da zika, costuma acontecer mais ou menos entre o 2º e 5º dia. A gente vê na zika que normalmente no 1º dia esse racho já está presente, é a queixa principal na zika. E ela relatava que a piora das dores era ao acordar. Então, sempre na chikungunya a gente vai ver uma piora da intensidade das dores quando o paciente acorda ou depois de um repouso prolongado. Isso é uma característica das doenças inflamatórias, das dores articulares inflamatórias. Então, piora normalmente no final da noite ou início da manhã, quando a pessoa costuma ficar mais parada, mais em repouso. Essa paciente chegou usando paracetamol na dose de 750 mg de 4 em 4 horas. A gente tem que ter cuidado com a posologia, com a dose do medicamento. A gente tem que usar uma dose máxima, porém ter cuidado para não ultrapassar a dose máxima. Essa paciente estava com 4,5 gramas de paracetamol e ultrapassando a dose recomendada máxima de 4 gramas ao dia. Não tinha nenhuma comorbidade e o marido tinha um quadro semelhante. Então, uma característica que a gente vê na chikungunya normalmente quando tem uma pessoa doente na casa, outras na mesma casa, ou quando você vai ver na rua, também tem muita gente acometida. Isso vai por conta da taxa de ataque de cerca de 30%, que é uma taxa de ataque considerada alta.
Ao exame físico, a paciente estava clinicamente, assim, o estado geral bom, tinha um racho cutâneo difuso, mais acentuado em face e nos membros superiores, com placas nos membros inferiores. Então, a chikungunya, além de racho, pode aparecer umas placas, principalmente nas pernas ou nos braços, e que muitas vezes essas placas são dolorosas. Associado a isso, ela tinha um edema simétrico em mãos e tornozelos. Aqui eu botei a escala analógica visual, que é uma escaladinha que a gente sempre tem que ter na nossa mesa de atendimento, ou em mãos de uma maneira fácil, para a gente mandar o paciente classificar a intensidade da dor dele. De 0 a 3, a gente considera uma dor leve, de 3 a 7, moderada, e de 8 a 10, de 7 a 10, ou 8 a 10, intensa. Então, isso é importante para a gente quantificar a dor do paciente, poder medicar de acordo com a intensidade da dor e também para fazer a comparação nas consultas subsequentes para ver o grau de melhora que teve com o tratamento que a gente prescreveu. Então, aqui são algumas fotos da paciente. A gente vê que ela tinha um edema periorbital, além de um racho facial. Ela tinha um racho difuso aqui nas mãos, a digitopressão, a gente vê, dá para aparecer com mais nitidez esse racho, e ela tinha também uma lesão localizada, uma placa dolorosa na mão. Dos exames laboratoriais, essa paciente não tinha nenhuma alteração na hemoglobina hematócrita, leucócitos, uma leucopenia discreta com linfopenia. Então, isso é o que chama mais atenção para a gente num exame laboratorial do paciente com chikungunya. Normalmente, uma leucopenia leve e a linfopenia está presente na maioria dos casos. Então, é uma das coisas que chama atenção, você pegar um hemograma com a leucopenia e linfopenia, embora acender o alerta para chikungunya, porque pode ser. Plaqueta estava normal, na chikungunya a gente costuma ver uma plaqueta normal, ou se baixar, baixa pouco, porém pode chegar a valores baixos, 20, 30, 40, 50, 60 mil, também pode acontecer na chikungunya, apesar de não ser o mais habitual. Transaminadas com elevações discretas, é o que a gente vê, cerca de 2, 3 vezes o valor normal, não costuma passar muito além disso. O PCR, nesse caso, estava em 12, estava até considerado um PCR baixo para o que a gente vê na chikungunya. Já cheguei a ver paciente com 150 de PCR numa fase aguda da chikungunya. E isso a gente não vê em dengue, isso a gente não vê em Zika, um PCR tão elevado. Então, ajuda um pouco o diagnóstico diferencial entre dengue e chikungunya naqueles primeiros dias dos pacientes que não têm um quadro tão clássico. Então, o PCR na dengue dificilmente vai estar acima de 50, na chikungunya isso pode acontecer. Então, para a gente discutir, vou ver algumas perguntinhas aqui. Qual sintoma reforçaria desse caso a hipótese de tratar-se de uma chikungunya no diagnóstico diferencial? Uma febre alta, um racho cutâneo, poliartralgia intensa com edema articular, dor retroorbitária ou cefaleia. Então, acho que a gente fica bem claro que o principal diferencial da chikungunya para as outras arboviroses é a intensidade dessa dor. Pode ter artralgia na Zika, pode ter artralgia na dengue, porém, não numa intensidade que vai impedir a pessoa de deambular ou de fazer suas atividades habituais. Em relação às alterações laboratoriais encontradas, qual é a mais característica de chikungunya? Elevação das transaminases, leucopenia, linfopenia acentuada, plaquetopenia ou elevação do PCR. Nesse aqui seria linfopenia acentuada. Se, nesse caso aqui, tivesse essa observação no PCR acima de 50, a gente também poderia colocar como alternativa verdadeira. Qual a conduta clínica recomendada nessa fase da doença? Então, como conduzir na fase aguda esse paciente? Um repouso, mais uma hidratação oral, mais analgésicos, dipirona, paracetamol, chegando até um codeína ou tramadol, dependendo da intensidade da dor. Repouso, hidratação venosa ou analgesia. O repouso com a hidratação oral e o anti-inflamatório não hormonal. Repouso, hidratação oral e o corticóide já nessa fase, ou internação para controle da dor. Essa pergunta é extremamente importante para a gente manejar corretamente os pacientes nessa fase, tá?
A resposta correta seria um repouso, mais hidratação oral, mais analgésico. A gente só vai precisar fazer hidratação venosa no paciente que não estiver conseguindo fazer uma ingesta oral adequada, ou que esteja vomitando muito, sem conseguir se ingerir água, ou que tenha necessidade de internação por desidratação, por algum outro motivo específico. Mas na maioria dos casos do paciente, essa hidratação vai ser oral e está contraindicado o anti-inflamatório não hormonal na fase aguda, porque isso pode levar a uma insuficiência renal. A gente não costuma ver sangramento quando a gente vê na dengue nessa fase inicial, mas a gente tem visto pacientes jovens que morreram no Brasil por chikungunya na fase inicial, já com insuficiência renal. E também não devemos usar o corticoide nessa fase inicial. A gente tem uma doença com alto fitness viral, que se replica muito, e a gente não quer imunossuprimir esse paciente no momento que ele precisa estar respondendo a essa infecção. Internação para o controle da dor, normalmente isso não vai ser necessário, principalmente numa epidemia, com que há muita gente acometida, a gente não vai conseguir internar todo mundo, então a gente só vai controlar ou internar para o controle da dor se não conseguir fazer isso com medicamento oral, ou se realmente for casos que estão numa intensidade assim muito grande, que não consiga, com a medicação na emergência, reduzir. Para realizar a confirmação laboratorial, qual exame solicitar nessa primeira consulta? Quando o paciente chegou, estava no 3º dia de doença. Sorologia, o GG e IgM para chikungunya, PCR para chikungunya, isolamento viral, ou sorologia mais PCR ou PCR isolamento viral. Essa pergunta é importante porque se a gente pedir um exame em um período de doença inadequado, a gente vai ter um falso negativo. Então, eu vi muita gente pagar uma sorologia, um GG e IgM para chikungunya como particular, naquela fase inicial que chegava a custar R$800 esse exame, e ter sido feito no 2º, 3º, 4º dia, o exame dá negativo e o dinheiro foi jogado fora. Então, se está nesses primeiros 5 dias de doença, a gente vai fazer o PCR ou isolamento viral, a gente vai procurar o vírus. E depois desse período do 6º dia em diante, que a gente pode solicitar a sorologia, o IgM ou o IgG. Essa paciente retornou no 10º dia com melhora da dor articular e do prurido. Então, a gente vê, às vezes, no final da fase aguda, uma melhora importante da dor. Os 20% a 30% que vão resolver nessa fase continuam sem dor e cerca de 70% essa dor em algum momento vai retornar. Tinha um linfonodo cervical doloroso, resolução das placas e na mão, no punho dela tinha aparecido uma bolha. Bolhas podem aparecer na chikungunya, porém a gente vê com muito mais frequência na criança. O recém-nascido e a criança abaixo de 2 anos costuma ter muita manifestação dermatobolhosa, que no adulto isso é raro, mas pode acontecer, como a gente viu nesse paciente. Edema em tornozelo e nas articulações da mão. Não era um edema tão acentuado, mas ela tinha aqui nos punhos e nas articulações das mãos. No 23º dia, ela retorna para mim, se queixando de artralgia de moderada intensidade nos tornozelos, nas articulações das mãos e dor em queimação na região plantar. Então, ela referia que sentia os pés pegarem fogo. Isso, a partir da fase subaguda, é extremamente importante, porque muitos pacientes vão manifestar os sintomas de dor neuropática, de dor de origem nos nervos, como síndrome de túnel do carpo, entre outras manifestações, e a gente precisa saber identificar para tratar, porque se a gente for dar apenas um anti-inflamatório ou um analgésico nesse tipo de dor, não vai resolver. Ela mantinha o edema nos tornozelos e articulações das mãos, na metacarpofalangiana e interfalangiana e resolução do rastro da lesão bolhosa em punho. Aquela bolha que tinha no punho ficou apenas uma manchinha vermelha que resolveu espontaneamente, não precisou passar nada local, só com o tempo mesmo teve a resolução. No 42º dia, ela volta com resolução das artralgias e do edema articular e mantinha a queixa de choque nos pés e nas mãos. Então, muitas vezes o paciente resolve a dor articular,
resolve a dor muscular e mantém apenas uma dor de origem neuropática, uma dor nos nervos que a gente precisa tratar de uma maneira diferenciada. O segundo caso, a evolução da forma subaguda para crônica, a gente vai ver mais como abordar esses pacientes na fase crônica. Então, o paciente já chegou para mim na primeira consulta, no 49º dia de doença, uma paciente do sexo feminino, 50 anos, natural e procedente de Feira, que tinham começado com quadro de febre alta, com duração de 2 dias, associada à artralgia na região da sacroiliaca, ombros, dedos das mãos e pés, punhos e tornozelos. No terceiro dia evoluiu com rache, começou na face e se disseminou, com muito prurido. Durou 3 dias esse prurido. Apresentou também linfonodo cervical, vômito, dor de cabeça. Após 8 dias, teve melhora seguido de recorrência. Então, tem uma melhora depois da fase aguda e isso costuma voltar depois de forte intensidade. Então, ela tinha já uma dor na escala analógica visual de 8, que a gente considera uma dor intensa. E junto com isso tinha um edema nas articulações, rigidez articular matinal, dormência nas mãos, cãibra, prioritadores ao acordar no final da tarde. Então, essa rigidez matinal que a gente vê na chikungunya, a gente pergunta, quando você acorda, você tem dificuldade de fechar suas mãos, abrir e fechar as mãos? Se o paciente falar que tem, bora direcionar isso aí para a chikungunya, que a gente não costuma ver nos outros arbovírus. Nos outros arbovírus que eu digo Zika e dengue, que é o que a gente tem circulando, essa dificuldade. Isso normalmente costuma melhorar ao longo do dia e com o movimento. Ela fez uso de beta-30 intramuscular no 4º dia de doença e ficou usando a dipirona 500 mg de 12 em 12. Com isso aqui, a gente aborda 2 questões importantes. Primeiro, o uso de corticoide de depósito de longa duração na chikungunya, ele não existe nenhuma indicação em nenhuma fase, nem aguda, nem subaguda, nem crônica, do uso do beta-30, da dexametasona. Então, a gente chegou a ver os pacientes falarem, doutora, eu quero a vacina da chikungunya. Mas vacina? Qual vacina? A beta-30. Meu vizinho usou e ficou bom. Então, eles começam a disseminar uma informação e aí vem o risco da automedicação e das consequências disso aí, que vem a diabetes, glaucoma, todas as consequências do uso de corticoide prolongado. Então, os corticoides de depósito, os corticoides intramusculares não é para ser usado na chikungunya, e principalmente nessa fase inicial. Em relação à dipirona, a gente tem que ter cuidado para não fazer subdose, porque é uma dor forte que exige uma medicação na dose máxima. E também não é para colocar, por exemplo, a dipirona se dor. O paciente precisa de uma analgesia durante as 24 horas do dia, do controle da dor nas 24 horas. Então, a gente tem que medicar antes dessa dor chegar. Então, a primeira semana, a gente tem que manter essa dipirona 1 grama de 6 em 6 horas, se não tiver nenhuma contraindicação para isso. Ao exame físico, não tinha nenhuma comorbidade, marido também tinha um quadro semelhante ao dela, entrou na sala andando encurvado, com face de dor ao sentar e levantar da cadeira. Apresentava lesões hipercrômicas nos membros inferiores, dor à elevação dos membros, dor à palpação da musculatura dos ombros e cervicais, dor e edema articular nos dedos das mãos e nos tornozelos. Então, aqui ela tinha muita dificuldade para levantar os braços por conta de dor nessa região dos ombros e cervical. Então, você vê que ela segura a mão para conseguir apoiar, porque ela teve dificuldade de levar. Muitos pacientes só conseguem levantar até 90 graus esse braço por conta da dor. Aqui a gente vê o apagamento do suco das articulações, a gente vê um edema no punho que ela já apresentava. O que foi feito para essa paciente? Foi prescrito ibuprofeno na dose de 600 mg de 8 horas por 8 dias, associado a omeprazol para evitar úlcera, gastrite. E em relação ao anti-inflamatório, qual o anti-inflamatório melhor para eu usar num paciente com chikungunya? Não existe na literatura nada que diga que um é melhor que o outro. Então, a gente vai usar aquele anti-inflamatório que a gente tiver disponível. No SUS, a gente tem disponível ibuprofeno e diclofenaco. O ibuprofeno é muito mais bem tolerado em relação aos efeitos gastrointestinais do que o diclofenaco. Então, entre o diclofenaco e o ibuprofeno, bora dar preferência ao ibuprofeno.
A dipirona associada ao anti-inflamatório na dose de 1 grama a cada 6 horas. Compressa de gelo nas articulações com duração de 20 minutos é uma coisa que a gente pode usar, principalmente na grávida. A grávida que apresentar chikungunya não vai poder usar uma série de medicações, a gente vai ficar restrita de dipirona, paracetamol e essa compressa de gelo que a gente pode usar sempre que for necessário. Lembrando também da fisioterapia, a gente precisa movimentar essa articulação. No 97º dia, então já na fase crônica, ela retornou novamente, referindo melhora das artralgias enquanto estava em uso do anti-inflamatório não hormonal, com retorno das dores após o término. Então, isso é muito comum. Você prescreve anti-inflamatório não hormonal, o paciente vai dizer, as dores melhoraram enquanto eu estava em uso, mas logo que eu parei, voltou. E isso é comum de acontecer. Manteve um quadro de dor, tendo usado por orientação da vizinha, que teve chikungunya, corticoide, que não lembro o nome, de 6 em 6 horas. Reduziu a dor com retorno 10 dias depois de parar o corticoide. Tá? Então, esse é o grande perigo, a gente tem que deixar nosso paciente bem orientado, para que a vizinha, o balconista ou qualquer outra pessoa não vá dizer o que é que ele tem que usar. Então, a gente vai deixar as medicações para dor e deixar uma medicação de resgate para dor. Então, se eu vou deixar a dipirona de 1 grama de 6 em 6, eu vou deixar de resgate um paracetamol com codeína pura, o tramadol, para se ele tiver dor, ele poder usar. Ela se queixava também de dor articular em tornozelos, pés e mãos e referia dor na região plantar ao pisar, dormência nas mãos, sensação de choque de início nas mãos com irradiação por membro superior. Então, a gente vê aqui também associada a dor articular, a dor de origem neuropática que a gente precisa investigar e tratar. Então, na fase subaguda e crônica, a gente já costuma ver outras coisas que a gente não via naquela fase aguda que a gente referiu. Então, a gente costuma ver muito humor deprimido, cerca de 50% dos pacientes vão ter algum grau de depressão, porque é muita dor, é uma limitação na sua atividade diária de vida, e isso acaba levando à depressão. Choro frequente, é muito comum a gente ter que parar a consulta durante o atendimento para o paciente chorar, porque eles realmente estão muito sofridos. E junto com isso vem insônia, vem esquecimento. Entre o segundo e o terceiro mês começa a ter também uma queda de cabelo, que às vezes é muito importante, incomoda o paciente. Já tive paciente de cortar o cabelo curto por conta dessa queda, do tanto que estava incomodando. E a gente precisa tratar um paciente como um todo. Então, ela apresentava também edema nos punhos, pés e tornozelos e um DN4 com indicação de dor neuropática. O que é esse DN4? DN4 é uma escala de dor neuropática. É super simples de aplicar. É uma tabelinha na qual a gente vai ver se o paciente tem queixa de queimação em algum lugar, sensação de frio dolorosa, como se estivesse congelando o lugar, adormecendo, choque elétrico, formigamento, sensação de alfinetada, agulhada, é muito comum a gente na chikungunya ver, que eu estou sentindo umas agulhadas no pé, umas agulhadas nas mãos, adormecimento local, coceira, a gente sabe que uma das manifestações da dor neuropática é prurido, a coceira local, não aquela coceira associada com racha, mas eu posso falar, minhas mãos e meus pés estão coçando. Isso é uma manifestação de dor neuropática. A dor diminui, essa dor está diminuída ao toque, tem uma sensação diminuída ao toque, diminuição da sensibilidade, tem uma hipoestesia picada da agulha, a gente vai precisar usar uma agulha nisso aí para poder ver, e quando a gente passa uma escovinha ou até um chumaço de algodão, tem uma sensação diferente do que deveria ter. Se somando isso aqui tiver uma pontuação maior do que 4, a gente vai considerar uma dor neuropática com a sensibilidade de 83% e especificidade de até 90%. Então, é uma escala muito prática para a gente usar no nosso dia a dia e que ajuda a gente definir se tem a dor neuropática ou se não tem. Então, na chikungunya, o componente neuropático é importante, alta incidência de síndrome de túnel do carpo ou outras síndromes também neurológicas. Isso aqui, por que isso acontece? A gente vê, isso aqui foi uma foto de uma paciente minha, a gente vê um edema no punho localizado. Esse edema nessa região está causando compressão no nervo mediano e essa compressão vai fazer com que tenha os sintomas da
dormência nessas mãos, falta de força, muito paciente fala, eu não tenho força nas mãos, eu perdi a minha sensibilidade para poder pegar, tem dificuldade de segurar uma xícara, tem dificuldade de fechar botão, de atividades que precisam de uma coordenação motora maior. Então, nesse período, essa paciente tinha 88 quilos, ela já tinha passado, já estava na fase crônica, tinha usado analgésico, tinha usado anti-inflamatório não hormonal e continuava com dor. Nessa fase é que a gente vai passar para o corticoide. Então, não respondeu às outras medicações, a gente vai começar o corticoide. A gente usa no máximo 0,5 mg por quilo, porque a gente quer uma dose anti-inflamatória e não uma dose imunossupressora. Independente do peso do paciente, eu não costumo fazer uma dose maior do que 40 mg. Então, ela fez inicialmente 40 mg por 5 dias, depois reduziu para 20 mg por 5 dias, 10 mg 10 dias, 5 mg por 5 dias e 2,5 mais 5 dias. Então, essa paciente usou um total de 30 dias de corticoide, sempre com omeprazol. O que eu costumo fazer é mandar essa paciente retornar nesse período aqui dos 10 dias, dos 10 mg, para ver se a gente já pode suspender isso, se a gente já pode reduzir, se vai ter que manter esses 10 mg por um tempo mais prolongado. Cada paciente vai ter uma demanda diferente de acordo com a resposta que vai ter a dor. Associado a isso, eu tive que colocar para ela mitriptilina, porque ela tinha um DN4 acima de 4, uma dor neuropática importante, e eu não conseguiria tratar isso só com corticoide. Então, com a mitriptilina, você pode começar com a dose de 25 mg dia e aumentar até 50 mg por um período de tempo indeterminado, vai depender do quadro dessa paciente. Associado à fisioterapia motora e acupuntura. A acupuntura costuma ser muito bom para chikungunya. A gente fez no nosso ambulatório um serviço de acupuntura e os pacientes relatam uma melhora acentuada das dores após a acupuntura. Porém, essa melhora é transitória. Ele melhora essa dor durante 1 a 2 dias e essa dor vai voltar. Então, ela tem que ser usada como uma alternativa, uma terapia complementar e não uma terapia isolada. No 4º mês, ela retornou, referindo a melhora das dores com uso da prednisona, porém, quando começou a diminuir a dose, essas dores voltaram, começaram a aparecer com mais intensidade do que no início da dose alta do corticoide. Nesse exame, no 4º mês, ela mantinha sinovite, mantinha inflamação na articulação nos punhos, nos tornozelos e nas articulações metacarpofalangianas e interfalangiana proximal. Então, ela mantém a fase crônica, usou o analgésico, usou o anti-inflamatório não hormonal, usou o corticoide e continuava com dor. Então, a gente já vai passar para uma outra etapa de tratamento. A dor neuropática resolveu com a mitriptilina, ia manter a mitriptilina para esse tipo de dor. Para a gente ver se um paciente tem uma artrite pós-chikungunya, a gente precisa usar alguns critérios. Só no máximo 5% dos pacientes com chikungunya crônica vão ter uma artrite pós-chikungunya. 95% deles ou vão ter a dor musculoesquelética ou a dor neuropática ou uma associação disso aí. Então, a gente precisa usar alguns critérios para não só por referir uma dor na articulação, a gente fazer uso de medicamentos fortes, que vai ser usado por um tempo prolongado e que muitas vezes não vai melhorar a dor. Se o paciente tiver uma dor neuropática, não adianta eu dar um metotrexate para ele. Essa dor não vai resolver, eu preciso tratar cada dor de acordo com a característica que ela tem. A gente tem esses critérios da Sociedade Americana de Reumatologia para dizer se é dor, ou se é artrite ou se não é artrite. A gente pode usar a mão disso aí, isso normalmente não dá para ser usado na emergência, mas durante acompanhamento no ambulatório tem que ser utilizado. E na atividade de doença tem o DAS-28, que é uma calculadora que os reumatologistas usam muito para identificar qual a atividade da doença da artrite reumatoide e também ver a resposta com o medicamento. Então, ela é chamada DAS-28, porque utiliza só 28 articulações, os ombros, cotovelos, os punhos e essas articulações das mãos, a parte de baixo não considera, só os joelhos. E a gente vai fazer esse cálculozinho, que dependendo do valor, a gente vai considerar uma alta atividade de doença, moderada ou baixa. Isso é mais para acompanhamento em relação à artrite pós-chikungunya. Então, vamos aqui às nossas perguntinhas. Sobre o acometimento articular na fase crônica da chikungunya, podemos afirmar
A artralgia sempre está associada a derrame articular. Todas as articulações acometidas na fase inicial permanecem acometidas até a resolução do quadro. A artralgia é flutuante, é intermitente, com piora após repouso prolongado, ou a artralgia é intermitente com melhora após um repouso prolongado. Então, o que a gente vê, a resposta certa é a artralgia intermitente com piora após repouso prolongado. A maioria dos pacientes com chikungunya, essa dor vai vir e vai voltar. Ela vai melhorar e ela vai retornar. Então, tem pacientes que chegou a ficar 1, 2, 3 meses sem dor e essa dor volta de novo. Outros passam 1 2 semanas e uma pequena parcela, cerca de uma média de 20%, mantém essa dor contínua. Tá? A maioria é intermitente, piora após o repouso. Qual a conduta adequada da artrite pós-chikungunya após a falha ao corticoide? Então, a gente não deve queimar etapas. Por que a gente não deve queimar etapas? Porque a gente não deve começar as medicações específicas para artrite antes de 3 meses da chikungunya. Por que a gente não deve começar antes de 3 meses? Porque a gente viu que ao longo do tempo, a quantidade de pessoas que vão manter essa dor diminui. Então, se a gente começa a dar esse medicamento antes desse período, muitos pacientes que resolveriam espontaneamente só com controle com corticoide e com anti-inflamatório não hormonal vão precisar de uma medicação mais forte que poderia ter sido evitada se a gente esperasse esses 3 meses do início. Então, qual a conduta? Trocar o corticoide para intramuscular com uma aplicação mensal até controle das dores, associar anti-inflamatório não hormonal com corticoide oral mais analgésico para ver se controla, ou introduzir um fármaco antirreumático modificador de doença, o que a gente chama de ERMAD, que tem o metraxato, hidroxicloroquina, leflunomida, ou começar logo o imunobiológico para essa paciente resolver essa dor de uma maneira mais rápida. Então, a resposta correta é essa alternativa C. Introduzir os fármacos modificadores de doença reumatológica. Trocar corticoide para intramuscular, a gente já viu que não. Eu já cheguei a receber um paciente com a receita de 40 ampolas de beta-30. 40 ampolas, vocês imaginem, uma a cada 10 dias. Então, olhe a repercussão que isso pode ter na vida do paciente. Pode desenvolvimento de diabetes e diversas outras complicações. Associar anti-inflamatório não hormonal, corticoide analgésico, não. Esse paciente já tinha usado anti-inflamatório hormonal, já tinha usado corticoide, não tinha resolvido. Um outro conceito importante para a gente abordar é que a gente não deve associar um anti-inflamatório não hormonal com o corticoide. São 2 medicamentos anti-inflamatórios, um hormonal e outro não. A gente só vai acrescentar efeito colateral sem benefício. Então, não se associa 2 tipos de analgésico, mesmo que um seja esteroide e o outro não esteroide. E essa resposta correta que é a associação do metraxato, hidroxicloroquina ou leflunomida. Eu tenho alguns pacientes já usando imunobiológico, mas os pacientes que não respondem a essa fase do metraxato ou outra droga modificadora de doença. Tá? Então, isso aqui são para os pacientes não responsivos às medicações orais. O que é que foi feito para essa paciente? Foi solicitado raio-x de tórax, o PPD, sorologia de hepatite, hemograma, transaminases, ureia e creatinina também. E, após os exames, foi introduzido o metraxato na dose de 15 mg semanal. Cada comprimido são de 2,5 mg. A gente pode usar, para essa dosagem, seriam 6 comprimidos. Pode ser usado 6 comprimidos uma vez na semana, ou 3 de manhã e 3 de noite uma vez na semana, seguido no dia seguinte do ácido fólico. Sempre que a gente for prescrever o metraxato, tem que lembrar do ácido fólico no dia seguinte. Então, quando a gente for prescrever essas medicações, tem que lembrar dos exames pré-tratamento, das contraindicações, a gente não pode usar se tiver nenhuma infecção ativa, e também do segmento desse paciente. E, como o metraxato costuma demorar cerca de 2 a 3 semanas para ter uma resposta maior, a gente pode deixar no início do tratamento uma prednisona até uns 10 mg ou 5 mg dia, enquanto tem resposta. Quando a gente começar, a gente vai falar ao paciente, você vai ver uma melhora maior depois de 3 semanas de tratamento, para que o paciente não abandone o tratamento antes do retorno, achando que não teve uma melhora.
Então, fazendo um apanhado geral desse tratamento que eu quero que vocês fixem mais, chikungunya crônica é igual uma dor crônica. Então, o paciente com a dor, ele tem a cinesiofobia, ele não quer se movimentar, ele não quer fazer exercício, porque ele sabe que isso vai gerar dor. E a gente tem que tirar essa ideia, porque a gente precisa que o paciente mantenha a mobilidade dele, mantenha a sua capacidade de exercício. Então, a gente tem que estimular que ele faça exercício dentro do seu limite, né? Então, começar uma caminhada, fazer um pilates. Pilates é muito bom para o paciente com chikungunya também. Isso leva à inatividade, déficit de força e flexibilidade, alteração do sono e fadiga e tudo isso junto leva à depressão e ansiedade. Eu já cheguei a receber mensagem de paciente durante a noite, uma paciente que era auxiliar de enfermagem e que me mandou uma mensagem: doutora, se eu aplicar uma ampola de cloreto de potássio na veia, o que é que acontece? Falei, você sabe o que é que acontece e eu acho que chegou a hora de ir para um psiquiatra. Na verdade, já passou na hora de psiquiatra. Então, a gente tem que estar atento a essa parte psicológica desses pacientes. Quando a gente tem a forma crônica, a gente tem que ver esse paciente tem só transtorno musculoesquelético, se tiver transtorno musculoesquelético, é generalizado ou é localizado? Porque muitas vezes a gente pode botar uma medicação local e não uma medicação sistêmica. Por exemplo, um paciente que mantém uma dor só no joelho e o restante resolveu. A gente pode fazer corticoide tópico, pode fazer uma aplicação articular de corticoide, não precisa de nada generalizado. Se for uma dor, na generalizada tem que ser uma medicação que vai ter um efeito generalizado, que vai ter um efeito sistêmico. Se a paciente tem a inflamação articular, a gente vai ver que tipo de manifestação articular ele teve e fazer o tratamento de acordo com o que a gente já viu, com metrexate, hidroxicloroquina ou leflunomida. Então, recapitulando esse tratamento, na fase aguda, primeira opção, dipirona, 1 grama a cada 6 horas, ou paracetamol, 750 a cada 6, dose máxima de 4 gramas. Associado a isso, a gente pode colocar o tramadol, 100 mg de 6 em 6 horas, dose máxima de 400, ou paracetamol com codeína. Se o paciente já tiver em uso de paracetamol, a gente não pode associar o paracetamol com codeína para não ultrapassar a dose terapêutica. Nesse caso, a gente tem que colocar a codeína pura, tem um comprimido de codeína de 30 mg que pode ser usado também associado. E compressa de gelo sempre pode ser utilizada. Na fase subaguda, a gente vai colocar um anti-inflamatório, não respondeu com anti-inflamatório não hormonal, vai passar para o corticoide, oral se for poliarticular, intraarticular se mantiver. Por que eu digo essa monoarticular? Porque na cronificação o paciente pode manter dor em todas as articulações que doeram na fase inicial ou manter dor apenas em articulações previamente lesadas. Por exemplo, eu fiz uma cirurgia no meu ombro e as dores articulares todas melhoraram, mas meu ombro continuou doendo. Então, pode se manter só localizada em uma ou poucas articulações. Relaxante muscular, a gente já pode, se tiver uma mialgia, uma dor muscular muito importante, a gente já pode usar o relaxante muscular desde o início também, desde a fase aguda. Dor neuropática, que a gente vai avaliar depois da 3ª semana. Se tiver presente, a gente vai ter que usar gabapentina, amitriptilina, pregabalina. Desses aqui, a gente só tem disponível no SUS a amitriptilina. O outro medicamento que a gente tem disponível no SUS é a fluoxetina, que vai servir para depressão, mas não vai servir para dor neuropática. Então, se o paciente tem depressão e dor neuropática, dá preferência à amitriptilina em vez da fluoxetina. Associado a isso, a acupuntura, imobilização articular também pode ajudar. Na fase crônica, o metrexate, média de 10 a 20 mg semanal com ácido fólico no dia seguinte. Leflunomida, 20 mg dia. Leflunomida é muito bom. Os melhores resultados que eu tenho visto é com leflunomida, porém tem um limitante grande que é o preço. A leflunomida é muito mais cara do que o metrexate, é muito mais cara do que a hidroxicloroquina e a gente não tem isso ainda disponível no SUS para ser disponibilizado para os pacientes de chikungunya. Sulfasalazina, no algoritmo inicial do Ministério da Saúde, a gente tinha colocado sulfasalazina associada com a hidroxicloroquina, se não teve resposta depois de 6 semanas, porém a gente viu que a sulfasalazina não tem nenhum benefício na chikungunya. E a gente
já foi tirado no algoritmo novo do Ministério da Saúde, isso já saiu, não está mais. E os imunobiológicos para o que não tiver resposta com esses medicamentos iniciais. Essa foi uma paciente minha, 42 anos, não tinha nenhuma comorbidade. Ela chegou para mim com esses pés edemaciados, gente. Eu dou paciente jovem com edema realmente importante. Foi uma das pacientes que eu tive com a manifestação mais intensa. E por essa foto aqui, a gente vê o seguinte: a dor e o edema articular normalmente são simétricos, mas a intensidade da dor e a intensidade do edema pode variar entre um e a outra articulação, entre a direita e a esquerda. Pode um doer mais do que o outro. Ela fez uso do leflunomida por cerca de 1 ano e teve uma resposta muito boa. Outra questão que a gente tem, outra dúvida, depois que eu coloco a leflunomida, methotrexate, hidroxicloroquina, por quanto tempo eu vou manter essa medicação? A gente não tem uma resposta clara em relação a isso ainda, mas o que eu costumo fazer é manter a medicação por 6 meses após a resolução da dor. Então, o paciente teve melhora da dor, não está mais com dor nenhuma, mantenho mais 6 meses e suspendo, e a gente vai avaliar se essa dor vai retornar ou não. Eu já tive pacientes que suspendi depois dos 6 meses que essa dor retornou e tive que reiniciar novamente, como teve outros que suspendeu e que resolveu, não precisou mais de medicação nenhuma. Então, o tratamento é individualizado de acordo com cada paciente, com cada resposta. Lembrando que, se a gente não tratar, os pacientes, os 5%, 2 a 5% que evoluíram com artrite reumatoide, se a gente não tratar corretamente, eles vão evoluir com deformidades permanentes. Então, aqui, desvio do eixo, alteração dos dedos, isso aqui a gente não consegue reverter mais nem com medicação. Então, a gente tem que tratar nossos pacientes corretamente em todas as fases para que eles não cheguem a ter essas deformidades permanentes. Então, um resumão aqui do tratamento da chikungunya, a farmacoterapia, normalmente a gente precisa de medicamentos multimodais, então medicamentos que ajam de várias maneiras diferentes, como o analgésico comum, o derivado do opioide, o anti-inflamatório, o corticoide, associado à fisioterapia, procedimentos locais, terapia ocupacional, estímulo ao exercício físico, mudança comportamental, acupuntura e qualquer outra terapia alternativa que a gente vai ter, mas isso tudo só vai funcionar se for feito com muito amor. Esses pacientes são poliqueixosos, eles têm um impacto da chikungunya na vida deles devastadores e a gente precisa ter a atenção e o carinho que eles precisam. Eles podem chegar no nosso consultório e com dor e sair sem dor, mas eles precisam sair, pelo menos, mais aliviados e se sentindo mais confortados com o que a gente pode fazer para eles, tá? Então, agradeço aí a vocês a atenção, estou disponível para poder tirar as dúvidas. Eu acho que quem lida com os pacientes de chikungunya sempre vai ter dúvida. A dúvida faz parte desse acompanhamento, principalmente porque as manifestações são muito variadas, é uma doença com a diversidade de manifestação muito grande e as dúvidas, consequentemente, aparecem ao longo do tratamento. Então, aí me boto à disposição para tirar as dúvidas de vocês. A primeira dúvida da Dalci é: PCR e isolamento não seria redundante, já que vão dar a mesma informação? Não, o PCR é um exame e o isolamento viral é outro exame. A gente não vai fazer os dois exames, a gente vai fazer ou um ou o outro. Nenhum desses pacientes a gente precisa pedir o isolamento e o PCR. Vai ser pedido ou um ou outro de acordo com o que a gente estiver disponível. Tá? Então, acho que isso pode ter ficado em dúvida, mas não é para fazer os dois ao mesmo tempo, não. O que vai ser mais fácil de conseguir é o PCR. Então, chegou até esse 5º dia, bora pedir o PCR para chikungunya, que a gente vai conseguir com mais facilidade. A outra pergunta da Dalci não está mais associando o dipirona ao paracetamol? Essa associação pode acontecer, porém, as pessoas que trabalham com dor algumas delas são contra essa associação da paracetamol com a dipirona, porque acha que são 2 medicamentos que vai ter um efeito semelhante e que um não vai incrementar a analgesia do outro.
Porém, isso pode ser usado sim, a dipirona com paracetamol, isso continua ainda presente no algoritmo do Ministério da Saúde, e se a dor for moderada, pode colocar a dipirona associada ao paracetamol para esse controle, deixar a codeína e o tramadol se necessário. Eu acabei que eu fiz especialização em dor para me ajudar no tratamento, no manejo dos pacientes com chikungunya, e ao longo dessa especialização eu acabei não fazendo mais, parando de associar a dipirona com o paracetamol e contando logo com o opioide fraco, com a codeína ou o tramadol, mas pode ser feito sim. A próxima pergunta é do Rubens. Ele pergunta se os corticoides são indicados. O corticoide pode ser usado, mas não na fase aguda. A gente tem que deixar esse corticoide para ser usado depois dos 14 dias do início dos sintomas. Então, o corticoide é um arsenal terapêutico importante, farmacológico, nos pacientes que são manejados com chikungunya. A gente lembrando de ter o cuidado no uso do paciente diabético, pacientes com úlcera, ver as contraindicações da doença ou do medicamento, mas ela é muito útil, porém, após os 14 dias e feito de uma maneira coordenada. O corticoide, se a gente coloca uma dose alta e suspende de vez, a gente tem um efeito rebote. Então, essa dor volta numa intensidade mais forte. Então, por isso que eu digo que a gente não deve fazer corticoide de depósito, esse corticoide beta-30, Decadron, isso é uma prática habitual nas emergências. O paciente chegou com uma dor intensa, com essa poliartralgia intensa, é feito o corticoide, porque o paciente está satisfeito, porque ele vai sair com a dor melhor, e o médico também fica satisfeito, porque os pacientes saíram bem e com sua demanda resolvida. Mas isso a gente vai criar problemas posteriores. O paciente, depois de 3, 4, 5 dias, vai voltar e vai querer usar outro. Então, a gente tem que usar o corticoide de uma maneira gradativa e sempre oral e não intramuscular. Sem mais participação, vamos dar encerramento à nossa atividade de hoje. Eu quero agradecer a participação de todos vocês, também as nossas palestrantes, a doutora Melissa Falcão e também a Ariane Varjão. E desde já convidá-los para a nossa próxima atividade, que será no dia 5, na quinta-feira, onde vamos abordar o diagnóstico laboratorial do HIV, a interpretação dos exames e o uso do manual técnico. Um bom final de tarde e até lá. Um abraço a todos, espero ter contribuído para o manejo de vocês em relação à chikungunya e deixarei disponível meu e-mail, se algum de vocês tiverem dúvida, pode entrar em contato para tirar as dúvidas aí ao longo do tempo. Até a próxima. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br